Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós trataremos aqui na lição, a lição de número 6, datada para dia 5 de novembro, sobre orar, contribuir e fazer missões. Nós temos como texto áureo o texto de Isaías, capítulo de número 6. Depois disso, ouvi a voz do Senhor quem dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que nós estamos atentos à voz do Senhor? Será que nós estamos sensíveis para poder prestar atenção naquilo que Deus está nos falando e também disponíveis com coragem para, tendo discernimento para ouvir e tendo ouvido, entender o que Deus falou e buscar em Deus coragem para obedecer? É uma questão que nós devemos refletir. O capítulo de número 55 do livro de Isaías traz uma pergunta para nós. O profeta, esse que foi chamado, quando morreu o rei Uzias, sim, o tio dele, segundo alguns historiadores, aquele que era o seu familiar, que o protegia, porque Isaías já era um profeta, Isaías já era um sacerdote. Enquanto sacerdote, ele levava a oração do povo até Deus. Enquanto profeta, ele trazia a voz, a vontade, a palavra de Deus para o povo. E ele estava falando desde o capítulo de número 1 que a nação de Israel estava enferma, como um homem enfermo que não queria ser curado. Mas agora, aquele abrigo, aquela proteção, aquele suporte se vai com a morte do rei Uzias. E ele tem uma experiência em meio à dor, em meio à perda, em meio às angústias da vida, aonde ele vai ver o Senhor sentado sobre um sublime trono, a figura de seres angelicais, os serafins que diziam santo, 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 um tremor, a glória, o manto do Senhor enchendo toda a casa, os umbrais tremendo, e ele vê a sua insignificância e todo o seu pecado, pois ele era um homem que habitava no meio de um povo de lábios impuros, e também ele era alguém de impuros lábios, e ali ele vai ver o Senhor mandando algo por um anjo, uma brasa que o purificaria. A partir daí, depois de uma experiência com Deus, depois de ter discernimento, visão de Deus, depois de ter consciência da sua natureza caída, da sua insignificância e de como é necessitado ser purificado, ele agora ouve uma voz: quem há de ir por nós? E ele vai dizer: eis-me aqui. Todo aquele que tem uma experiência com a glória de Deus, todo aquele que é purificado, santificado, todo aquele que vê Deus enchendo a casa e sendo uma casa cheia por Deus, quando ouve a voz do Senhor, quem há de ir por nós, não consegue negar o chamado. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Esse profeta, no capítulo de número 55, ele traz uma reflexão para nós que é algo estarrecedor. Isaías fala bem assim: ó vós todos que tendes sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Veja bem que Pedro falou que nós estamos aqui como meninos que buscam o leitinho espiritual. O vinho é símbolo da alegria, é símbolo do sangue de Jesus, a nossa alegria. Sim, nós podemos comprar sem ter dinheiro, não temos como pagar a alegria e não temos como pagar aquilo que de fato, mesmo que sejamos como crianças indefesas, crianças que não têm capacidade nem maturidade, mesmo que não tenhamos como ter o recurso, não teria como pagar aquele alimento espiritual que o Senhor nos concede e também a alegria que nos foi concedida pelo sangue que foi derramado. Nós comemos, nós bebemos, saciamos a sede da nossa alma na palavra de Deus, no Espírito de Deus, por intermédio do amor de Deus que foi manifesto por Cristo na cruz do Calvário. Por que gastais? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho no que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente,
comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. Uma reflexão profunda. Por que a gente perde tanto tempo? Tempo não, Diego, fala aqui de dinheiro. Mas dinheiro se faz com trabalho, e o trabalho demanda de tempo, de esforço, de dedicação, de pesquisa, de investimento em conteúdo, em conhecimento, seja em qual for a área da vida, aquilo que você desenvolve e que te concede o seu ganha-pão. Sim, muitas das vezes nós gastamos o nosso tempo, a nossa força, o nosso empenho, os nossos recursos naquilo que não é pão. Pão aqui é símbolo das boas novas, porque Jesus são as boas novas, é a boa nova de salvação para toda a humanidade, ou seja, aquilo que não está relacionado ao Evangelho, não está relacionado a Cristo, aquilo que não está relacionado à vontade de Deus. Por que nós gastamos tanto tempo, tantos recursos, tanto empenho naquilo que não vai agradar a Deus e que de fato não nos alimenta, não nos satisfaz, que está relacionado àquilo que Salomão falou lá no livro de Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, e um dos significados de vaidade, Hebel, é coisas passageiras. Nós temos que entender o que o profeta Isaías está nos convidando: inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Foi feita uma aliança, sim, por intermédio do descendente de Davi. Eis que eu te dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Isaías está nos fazendo refletir sobre aquilo que vale a pena nós gastarmos a nossa força, o nosso tempo, o nosso empenho, os nossos recursos, sim, gastar naquilo que não é pão, é perda de tempo, mas lembrar daquele que é o pão da vida, que alimenta a nossa alma, e que ele foi chamado, sim, para ser uma testemunha para os povos, que ele foi chamado para ser líder e governador dos povos, e nós agora somos chamados para proclamar aquele que é o líder dos povos, aquele que veio para ser uma testemunha entre os povos. Nós também somos chamados a testemunhar entre os povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Ele morreu e foi ressuscitado, e agora nos permite a oportunidade de proclamar entre todos os povos da terra, entre os povos não alcançados, a sua glória, a sua graça, o seu amor, a sua bondade, o seu favor para com todos os homens. Sim, nós temos o privilégio de fazer o que os anjos gostariam de fazer, mas não podem. A igreja tem o privilégio de compartilhar de Jesus, aquele que chamou para si judeus e gentios e fez um povo só. A igreja, sim, fez uma nação que não conhecia chamar a ele. Ele se fez luz para os gentios. Quando nós lemos esse contexto do textual, falando do chamado de Isaías, eu não podia deixar de fazer essa reflexão. Por que nós gastamos tantos recursos? Por que nós gastamos tanta força, tanta saúde? Por que nós gastamos tanto o nosso empenho, o nosso tempo com aquilo que não satisfaz a nossa alma, com aquilo que não está relacionado à vontade de Deus, com aquilo que não está relacionado à obra de Deus e ao crescimento do teu reino, à obra missionária? Bem, nós estamos aqui na lição de número 6, tratando sobre orar, contribuir e fazer missões. Nós temos a verdade prática que diz que nem todos são chamados para ir ao campo missionário, transcultural, entre os povos não alcançados, mas todos têm a responsabilidade de participar da grande comissão, orando, contribuindo, investindo de outras formas, para que assim possa o reino de Deus avançar em toda a terra. No capítulo de número 6 da carta de Paulo aos Efésios,
nós vamos ver que o apóstolo está falando dentro de um contexto de batalha espiritual, porque na cidade de Éfeso tinha o templo da grande deusa Diana, aquela que era adorada ali, e ali havia um comércio, e enfim, Paulo está fazendo uma grande obra naquela cidade, e depois ele vai enviar uma carta explicando sobre as limitações, ele que em outros textos fala da dificuldade de fazer a obra e dos muitos adversários, como ele falou em Corinto, e agora ele vai finalizar o capítulo de número 6, estimulando, suplicando, pedindo aos irmãos que orem em todo tempo com orações e súplicas no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo estava preso escrevendo aos Efésios, mas ainda assim ele pedia a oração dos irmãos para continuar falando com confiança, falando com liberdade. Sim, ele estava numa prisão domiciliar em Roma e tinha ali as suas facilidades, né, por conta de uma ajuda que recebia da igreja de Filipos, enquanto outras igrejas não ajudavam, aquele povo que nem tinha tantas condições não deixava de estender a sua mão, de ser o ombro amigo e de lembrar a Paulo que o Senhor estava com ele através das suas ofertas. Sim, ali o desejo de Paulo era estar livre fisicamente para compartilhar, mas como ele mesmo escreve aos Filipenses, não deveriam o povo da cidade de Filipos sofrer, a igreja de Filipos sofrer pelas cadeias de Paulo, porque por intermédio das cadeias dele, toda a guarda pretoriana ouvia falar do Senhor, e nós trabalhamos esse texto na lição passada. Nós vamos ver agora que a grande comissão que aparece em Mateus 28 e Marcos 16, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ela é uma prioridade para a igreja, eclésia, chamada para fora. Nós precisamos entender que evangelismo e missões é uma obrigação da igreja, é um ato, uma ação urgente e que em todo tempo sempre foi prioridade do Senhor para a sua noiva na face da terra, manifestar a graça e o amor do noivo. Sim, nós precisamos compartilhar o amor de Deus aos povos não alcançados, aqueles que estão perdidos, a alegria, a paz, a esperança que há em Cristo Jesus. Aqui nós vamos ver que existem ações, né? Lembra da aula passada nós falamos sobre dínamos, poder, e dínamos me lembra de dinamismo, de algo que está em movimento. Então nós vamos ver que existem ações para a igreja e todos envolvidos na grande comissão precisam participar dessas ações, seja orando, seja contribuindo, ou seja indo realizar o chamado. Quando nós entramos no tópico de número 1, nós vamos ver que Paulo, ainda sendo um grande homem de Deus, ele continuava rogando as orações dos irmãos, continuava suplicando as orações dos irmãos. Ele falava, orai, sim, irmão, orai por nós. 1 Tessalonicenses 5, 25. O versículo 17 ele já tinha falado, orai sem cessar, não dá para parar só para orar de joelho. Se você tem a oportunidade de orar no templo, se tem um culto de oração na tua igreja, não perca. Se você tem a oportunidade de ir ao monte ou de ir a um lugar separado, onde você saia da sua comodidade para buscar ter um pouco mais de intimidade, um lugar onde você vai contemplar a grandeza de Deus na beleza da sua santidade diante de toda a criação, vá, mas não deixe de fechar a porta do teu quarto e buscar o teu Deus em secreto. Sim, o teu Deus que te conhece no secreto, ele vai se manifestar a ti. Nós precisamos orar. Orar aonde, Diego? Orar lavando louça, orar enquanto dirigimos, orar enquanto estamos tomando banho, orar enquanto estamos buscando as crianças na escola, orar de diversas formas, em todo tempo, orar sem cessar.
diálogo, relacionamento com Deus, buscando ter uma intimidade com o Senhor. Jesus admoesta aos discípulos enquanto estava ali no Monte das Oliveiras, enquanto eles fraquejavam, enquanto eles cochilavam, dormitavam. Vocês não conseguem ficar de pé e orar um pouquinho comigo? A importância da oração. O Senhor fala ainda acerca de uma mulher que importunava um juiz iníquo, a ponto de ele ir lá e resolver a causa dela, não porque ele era bom, mas para que ela parasse de o perturbar. Devemos orar sem cessar, ainda mais no que se trata das almas que estão perdidas, né? Lembra de Jesus falando em João, capítulo de número 10, ele fala, sendo ele o bom pastor, que ainda há muitas ovelhas que não estão no seu aprisco. Nós precisamos orar para que Deus nos ajude a abrir os olhos do entendimento, para que possamos enxergar essas almas, para que possamos sentir a dor dessas almas, para que possamos assim olhar para a igreja perseguida, orar pelos missionários que estão em meio à igreja perseguida, em meio a lugares onde o evangelho não pode ser pregado, que há uma difícil realização do projeto e do avanço missionário. Nós precisamos orar por mais intercessores. Jesus falou, a seara é grande, orai para que o Senhor envie os ceifeiros. Quando nós entramos dentro de um contexto de campo missionário, seja onde for, a demanda ela é infinita, a demanda ela é grandiosíssima e nós precisamos orar para que Deus levante pessoas, para que o Senhor desperte os vocacionados, para que os pastores enxerguem os vocacionados, para que seja investido na capacitação desses vocacionados, para que se levante os recursos para esses vocacionados, para que esses vocacionados cheguem aonde eles precisam chegar e fazer o que eles precisam fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos orar para que mais pessoas se mobilizem, tirando o escorpião do bolso, né? Não bota a mão no bolso de jeito nenhum para poder ajudar missões. Gasta-se mais em Coca-Cola nos nossos cultos na cantina do que investindo no projeto missionário, sem contar o que o caixa da igreja virou. Volta-se para quase tudo, menos para os povos não alcançados. Nós precisamos orar para que Deus quebrante o coração das lideranças. Nós precisamos orar para que se entenda a diferença entre evangelismo e missões, que são coisas diferentes e importantes. Quer ver o que está lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11? A uns deu para pastores, eu estou falando fora de ordem para ficar mais fácil da gente separar no final. A outros deu para profetas, a outros deu para doutores e ensinadores, a outros deu para evangelista e a outros para apóstolos, que é o missionário. Se há uma separação, é porque não é a mesma coisa. Tem gente que passa a vida toda evangelizando, mas tendo um chamado missionário, morre sem cumprir o propósito. Diga qual é a diferença. Evangelismo se faz onde já tem, glórias a Deus. Missões é buscar anunciar aonde Cristo nunca foi pregado, ou seja, povos não alcançados, ou um lugar onde existe um pequeno grupo de cristãos e esse corresponde a menos de 3%, a ponto de não ter força suficiente para evangelizar aquele lugar. Ali precisa de discipulado, ali precisa de investimento, orar para que Deus levante professores para o campo missionário. Experiência extraordinária nós tivemos em Uganda. Esses dias eu falei com o meu amado amigo, o pastor Rodrigo, que está lá no Quênia. Agora nós fomos a Rwamwandia, se eu não me engano o nome, do campo de refugiados de pastores congoleses lá em Uganda. Nossa, era cerca de 60 pastores recebendo ensino bíblico e agradecendo porque falavam do Senhor, mas não conheciam em profundidade daquilo que falavam e agora estavam recebendo ensino. Sim, o trabalho missionário ele é grandiosíssimo e ele atua em várias áreas, mas precisou de investimento financeiro, precisou de pessoas que entendessem a necessidade dessas pessoas. Esses pastores que estavam lá tinham um alcance de 80 mil pessoas só naquele campo de refugiados.
pessoas que nós não tínhamos alcance, mas ali nós podemos estar contribuindo para a edificação teológica daqueles homens que iriam servir ao Senhor de uma forma melhor. Orar para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Orar sem cessar. Existem palavras aqui, né? Palavras que a gente vai tentar trazer sempre como buscamos trazer o original. Você pode lançar mão do Strong, baixar o Strong, um dicionário simples, né, que tem significados simples, alguns avançados, alguns panos de fundo ali, perspectivas históricas, alguns etimologias, mas também você pode buscar usar dessa ferramenta que é a Bíblia Palavra-Chave, né? Tem na CPAD, tem em boas partes das livrarias, e aqui no final dele tem o Strong, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento, hebraico e grego. Para que, Diego? Para falar grego, para falar hebraico? Não, para você tentar entender ali, né? Ajuda a ampliar as conjecturas, ajuda a fechar para as loucuras, tentar entender a profundidade dessas palavras dos originais, né? Que trazem um conteúdo melhor para o nosso entendimento dentro dos assuntos. Por isso que eu estou sempre usando, e agora eu estou trazendo essa dica aí para você que quiser ter acesso a algumas dessas informações. Nós temos aqui a palavra súplica, e eu trouxe 3 sinônimos de súplica, né? Aitel, Delmai e Erotal. Aitel denota um contexto de um pedido de acordo com a vontade. Eu pedi de acordo com a vontade, as minhas vontades, sujeitando as vontades de Deus. Delmai está relacionado a um pedido de acordo com a necessidade. Uma coisa é eu pedir o que eu quero, outra coisa é eu pedir o que eu preciso. E Erotal está relacionado à forma do pedido. Uma coisa é eu pedir o que eu quero, outra coisa é eu pedir o que eu preciso, e outra coisa é eu me desesperar diante de Deus. Pedi, dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e achará. Tem gente que não pede, por isso não recebe. Tem gente que não busca, por isso não acha nada. Tem gente que não está batendo, está esperando a porta abrir, não bate. Deus, por misericórdia, entrega-me um povo. Deus, por misericórdia, dai-me a Escócia. Deus, por misericórdia, ajuda-me a impactar a Índia, ajuda-me a impactar a China. Tantos missionários ao longo da história bateram na porta do céu suplicando a Deus que os entregasse àqueles povos, e nós muitas das vezes estamos esperando cair do céu algo. Não, nós precisamos buscar, clamar a Deus, né? E o contexto ali vai ter gente que acha que é para questões materiais, e Lucas capítulo de número 11, versículo 13, se eu não estou enganado, vai dizer: se vós sendo maus dai boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus não vos dará o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos lembrará das coisas que Jesus tem dito e o que Jesus falou dentro do contexto dessa aula, entre tantas outras coisas. E o Espírito Santo está nos lembrando durante esses 3 meses finais do ano de 2023 que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Sim, busca ali orar, contexto de súplica e intercessão. Intercessão é rupere tugicano, um contexto aqui de interceder por alguém. Somente isso trouxe o Strong. Claro que a gente vai conseguir achar mais significados, mas eu trouxe dentro do contexto do Velho Testamento também, porque a palavra ela tem um pouco mais de expressão, um pouco mais de força. Intervir. Sim, intervir. Para ter uma briga ali, você vai intervir. Interceder por alguém, suplicar, não por si, mas por alguém. Sim, interpor-se, orar, mediar. Meu amigo, o mediador entre você e Deus não é a santa que está pendurada lá, não. Mas você, sim, pode ser um mediador entre alguém que está necessitado e Deus. Você pode suplicar
ao Senhor por alguém que está padecendo, e nós precisamos orar por aqueles missionários que largaram a sua casa, a sua família, a sua igreja, a sua cultura, os seus bens para poder doar a sua vida pela busca dos povos não alcançados. Nós precisamos orar para que Deus possa guardar, possa livrar, possa sustentar a saúde emocional, a saúde física de pessoas que, como nós estivemos ali em Uganda, tantas vezes a gente cozinhava num fogareiro ali com fogo baixo, cinzas, muitas das vezes saía bichinhos do feijão, a água não era boa, às vezes dava diarreia, e diarreia lá na África mata. A gente tinha um pouco mais de acesso e conseguia vias de escape, mas a saúde dos missionários é algo importante, a saúde emocional dos missionários, né? Ligar para eles, saber se eles estão bem, orar por eles, interceder por eles, interceder para que Deus abençoe aqueles que estão sendo mantenedores deles, interceder pelos empresários que estão dizimando e ofertando na igreja, de modo que o caixa da igreja tem condições de manter o compromisso com aqueles que se dispuseram a sair do seu lugar para poder glorificar o nome do Senhor aonde Ele mandar. Nós precisamos interceder pelos outros e interceder por aqueles que estão sofrendo, gemendo. Nós vemos a Bíblia Sagrada falando acerca do corpo, né? Um membro, outro membro, mas se um membro sofre, todo o corpo sofre, meus irmãos, não se iluda. Missões pode não estar diante dos seus olhos, você pode não ter ainda se conscientizado dessa demanda de Deus, a demanda do Senhor para o crescimento do seu reino aqui na terra, mas ainda assim, não é porque você não chegou a essa consciência, não é porque você não está fazendo nada que isso não tem a ver com você, muito pelo contrário. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Se nós não fazemos o que precisamos, por certo, seremos cobrados por conta disso. E ainda tem a oração. Eu amo essa palavra. Paulo, em Romanos 12, ele vai falar que nós devemos nos alegrar na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração. Oração aqui é proseuque, e tem a variação de proseco. Ali um contexto de dirigir a Deus uma oração, uma súplica, de buscar um lugar separado, né? Mas também ali no contexto de proseco, levar algo a Deus, mas também trazer Deus a perto. Isso é extraordinário, é como levar um navio a um lugar seguro. Nós precisamos orar pela paz em Jerusalém, por aqueles que estão proclamando. Tem uma amiga nossa que está lá na Jordânia, meu Deus, na divisa ali com Israel, fazendo um trabalho com refugiados que são de um país africano, muçulmanas, mulheres muçulmanas, somalis, lá da Somália, refugiados que estão na Jordânia, lá da Somália, e ela está lá na Jordânia pregando para essas mulheres, orar pelos missionários que estão lá em Jerusalém, sim, orar, pedir para que eles tenham um porto seguro. Orar é levar um navio à terra, atracar, aportar num lugar seguro, é colocar essas pessoas nas mãos do Senhor Jesus, o nosso porto seguro, mudar a mente. E essa aqui que é o significado que mais me atrai. Eu vou para lá e volto aqui daqui a pouco. Assistir a si mesmo é buscar ter consciência de si mesmo e de quem nós somos dentro do projeto de Deus. Orar é buscar dar atenção e ter cuidado, não aquilo que nós queremos, mas diante do que ali está, mudar de mente, tentar ser solícito, dar atenção àquilo que Deus quer, porque quando eu estou orando, eu começo às vezes suplicando, pedindo para mim, às vezes eu começo a pedir para os outros, mas depois eu vou entender o que Deus vai pedir para mim, o que Ele vai fazer o meu entendimento ser redirecionado, vai mudar minha mente, vai me condicionar para que eu seja solícito e dê atenção, venha cuidar daquilo que Ele quer. Aí sim, eu vou orar para me aplicar, vou aplicar e me concentrar e me apegar a Cristo e a obra dEle e a vontade dEle, para que assim o nome dEle seja glorificado e ser dado, dedicado, devotado em pensamento e constantemente, com constância, buscando a Deus para que o Senhor seja glorificado, não só na minha vida,
que é o que a gente quer, mas na vida de toda a igreja, né? O nome do Senhor ser glorificado no seu corpo, assim em toda a terra, de modo que cada um da sua função, seja pé ou seja mão, independente do lugar, possa exercer sua função na sua plenitude, ou seja, cada um aonde Deus colocar possa glorificar o nome do Senhor. Você vai entender um pouco mais disso quando nós falarmos um pouco sobre a logística missionária ali na frente. No tópico de número 2, nós vamos ver aqui que existe uma questão que não é só orar, né? Orar. Jesus falou dos ceifeiros, orar pelos ceifeiros, eu citei esse texto, mas aqui no contexto de número 2 nós precisamos também investir. Eu não vou trazer muitos assuntos e dados aqui nessa aula, porque teremos aí 2 aulas à frente falando sobre o investimento que deve ser feito em missões e também sobre os levantadores de tenda, né? Mas eu trouxe um quadrinho aqui, eu vou colocar na tela para você ver, ele é até um pouco ultrapassado, esses dados já estão mais exatos, mas 95% do que entra na igreja é usado em atividades domésticas, festas, pagamento de cachê de pregador, de cantor, até mesmo em culto de missões, em bandeira. Gente, é bonito quando a igreja está decorada para o culto de missões, mas o que se gasta com bandeira poderia sustentar um missionário, às vezes 2 meses, num lugar onde a moeda é mais valorizada do que a nossa moeda. Sim, pouco se faz, por exemplo, na questão da ação social, do evangelismo. 4,5% vai de fato, vamos falar do dinheiro que entra no caixa da igreja, do dinheiro que entra em nome de missões. 95% fica dentro da congregação. A Tereza, minha esposa, esses dias falou: meu bem, olha só, essa igreja aqui nos Estados Unidos está investindo cerca de $700 mil em missões. Olha que coisa extraordinária. Ainda tem gente que faz. Aí depois eu fui ver o quadrinho, né, que estava ali os dados da igreja. A igreja arrecada por ano 13 milhões e apenas 700 mil. 700 mil é um número grandioso, mas diante de 13 milhões, sendo que 11 milhões eram utilizados somente no girar da máquina, nas necessidades domésticas dentro da casa. 4,5% são enviados para o campo missionário. Apenas eu vou botar um valor aqui até um pouco mais alto, porque eu sei que não é bem isso daí não, mas apenas 10%, bem generoso, desse recurso, dentro desses 4,5% que vai para o campo missionário, apenas 8% estão trabalhando entre povos não alcançados. Os outros 92% estão dentro de nações já evangelizadas ou que precisam ser reevangelizadas em contextos pós-cristãos como a Europa, que tem uma demanda infinita, os Estados Unidos, onde estamos, que tem uma demanda infinita, a América Latina, que também tem uma demanda grandiosa, o Brasil, mas que já tiveram contato de uma forma ou de outra ao longo do tempo com o cristianismo. E 8% desses missionários, dessa força humana, está entre os povos não alcançados. Menos de 10% desse recurso, ele chega aos povos não alcançados. Na verdade, 0,5% dos recursos de todo o recurso arrecadado na igreja chega aos povos não alcançados. Menos de 1%. Nós acabamos de passar aqui nos Estados Unidos, dentro de uma das festas mais fortes, que mobiliza o comércio de uma forma extraordinária. As casas ficam todas decoradas, onde se celebra a morte, o Halloween. Gasta-se, mesmo sendo os Estados Unidos a nação que ao longo da história foi quem mais enviou e mais investiu e continua sendo a nação que mais investe em missões, ainda assim gasta-se muito mais com Halloween aqui do que com missões. Gasta-se muito mais com chiclete aqui do que com missões. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, que Deus possa nos levantar para orar por essas pessoas, para orar pela causa missionária e também para fazer parte de um grupo mínimo assim de remanescentes
que de uma forma ainda que pequena, talvez como aquela viúva, venhamos a investir, ofertar, depositar uma semente, não perder a oportunidade de participar de um trabalho que Deus está fazendo através de alguém que está, seja onde for, buscando glorificar o nome dele, em meio a povos não alcançados, em meio a demandas infinitas que o campo missionário traz. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que têm orado por nós, seja aqui nos Estados Unidos ou quando estivemos no Paraguai, na Argentina, Bolívia, no Chile. Nós temos muitos intercessores. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que foram conosco para Portugal, para França, para Uganda, para o Quênia, para Moçambique, que sempre nos ajudaram em oração. E o que dizer daqueles que não somente investiram e tantos outros que continuam investindo, só Deus sabe o que a gente passa aqui, e se não fosse vocês contribuindo, sendo os nossos mantenedores, por certo, a gente não conseguiria. Nós louvamos a Deus porque o Senhor, Ele tem os seus que ajudam aqueles que se predispõem a fazer missões. Em muitos lugares, as pessoas não abraçam os missionários. Isso não é com Diego, não. Isso aconteceu com Paulo. Paulo chegou na cidade de Corinto e ele teve que levantar tendas. Nós vamos trabalhar um pouco melhor isso daí. Por quê? Porque Corinto não sustentou ele. Não, e ele não queria perder a glória de Deus, não. Antes, ele vai ali trabalhar e buscar glorificar o nome do Senhor, para que a soberba daquele povo ficasse manifesta para a vergonha deles mesmos. Mas ele diz, não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Ou seja, missionário tem família, tá? Precisa cuidar da família do missionário. Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta da vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta do gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isso segundo homens, ou não diz a lei a mesma coisa? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás na boca do boi que debulha. Sim, o boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente de nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as coisas carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, antes portamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que é de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou o Senhor. Os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Missionários que não têm a forma de se locomover, de ir e vir, nem para ajudar as igrejas ou para poder continuar desenvolvendo aonde estão o seu trabalho evangelístico. Tem gente que não tem nenhuma bicicleta. Ainda assim, tem líderes que estão buscando satisfazer suas vontades, ainda sobe no altar, bate no peito e fala, foi com o meu trabalho. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio, você só trabalha porque Deus te deu saúde, você só trabalha porque Deus te deu habilidade, capacidade, intelecto, inteligência, só trabalha porque Deus te abriu a porta, as oportunidades, só alcançou alguma coisa porque Deus assim permitiu para que nas suas mãos estivesse uma ferramenta para você investir no crescimento do reino. É claro que quem trabalha vai gozar do seu trabalho e Deus nos permite o privilégio de desfrutar e trazer um melhor conforto para as nossas vidas, mas a nossa vida não é nossa, ela pertence ao Senhor e tudo que nós temos. Então nós temos que pensar muito em buscar diminuir para que ele cresça, acabar com o status e voltar a entender o que a igreja primitiva praticava, que era ter tudo em comum. Não é se abster das coisas para dar para os outros, é tentar, através daquilo que eu tenho, minimizar o sofrimento
dos outros, em especial aqueles que estão buscando esvaziar-se de si, despir-se de tudo para poder fazer a obra do Senhor, fazer a vontade do Senhor, glorificar o nome do Senhor, os evangelistas, os pregadores, os pastores, os missionários. Nós precisamos entender e que Deus assim toque no coração da liderança para que eles possam entender a prioridade, como disse aqui o autor, o pastor Wagner Gabi, que é a obra missionária, ide e pregai o evangelho. Nós temos que entender isso e buscar ajudar, ajudar a igreja. A igreja de Corinto ela era uma igreja soberba que não ajudou Paulo, mas Paulo ele era alguém que ele cria, quando ele escreve a igreja de Roma, diferente de Corinto, ele já está falando lá, ele se relacionou com cada igreja sabendo quem era a igreja. Corinto era de uma forma, Filipos era de outra, Colossos era de outra, os Tessalonicenses eram de outra. Aos romanos ele fala, olha, quando eu for à Espanha, eu espero ter convosco. Sim, eu espero que de passagem vos verei e que lá seja encaminhado. A palavra encaminhada é prompempto. E prompempto, encaminhado por vós, está relacionado a alguém que é ajudado, encaminhado, ajudado na jornada, seja com alimento, com recursos financeiros, com companheiros e meios para que a viagem possa acontecer de uma forma menos sofrida. O missionário já vai sofrer, meu amigo. Seja onde for, ele vai sofrer. Ele já largou e botou para trás aquilo que para trás fica. Ele já deixou aquilo que lhe era confortável e foi em direção à vontade do Senhor. Nós precisamos buscar minimizar as angústias e os sofrimentos daqueles que estão entre os povos não alcançados ou no campo transcultural, seja na América, seja na Europa, seja na América Latina, seja na Ásia, seja na África, seja na Oceania, aonde estiver um coração que nunca ouviu falar, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, uma alma que não conhece o Senhor, ali está uma obra que precisa ser feita, uma alma que precisa ser alcançada, um trabalho missionário. Então nós estamos trazendo esse contexto de investimento. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, mas eu não podia deixar de refletir convosco. Pois como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas notícias, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação? Como é que vai haver missões se não houver uma liderança sensível para estar investindo, para estar enviando, para estar capacitando, para estar cuidando, se não houver pessoas que estejam orando, ofertando, se não houver pessoas vocacionadas que estejam sendo despertadas e se disponibilizem, se sensibilizem, se disponibilizem nas mãos do Senhor para fazer. Tem muita gente que está desobedecendo, mas nós vamos buscar obedecer à voz do Senhor e fazer a vontade dele. No tópico de número 3, nós entenderemos que além de orar, além de investir, nós temos que também ir. O comentarista, o pastor Wagner Gabi, chega a fazer uma conjectura entre aonde está o nosso coração, aquilo que nos domina, trazendo as palavras de Jesus que estão ali em Mateus, no capítulo de número 6, que não tem como nós adorarmos a dois senhores, não tem como adorar a Deus e a Mamon, que é o contexto das riquezas, porque ali estará o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o valor que nós damos a ele, e o problema não é se nós temos dinheiro, o problema é se o dinheiro nos domina, e se nós sabemos que na verdade, como diz Tiago, nós somos apenas gestores e temos que saber, assim como eu já falei agora há pouco, redirecionar esses recursos que Deus coloca na nossa mão para gerirmos, para que o nome do Senhor seja glorificado e o reino possa crescer. É um privilégio poder contribuir em missões, é um privilégio poder contribuir com a causa de Deus, com o crescimento do reino de Deus. É um privilégio, é algo extraordinário que Deus nos proporciona. Além de orar, além de poder investir, nós precisamos nos disponibilizar. Deus, ele convida dentro da grande comissão, em Marcos 16, a
todos a participar. Vamos corrigir isso de novo? Já falamos isso lá atrás, mas vale a pena voltar. A todos não, aos discípulos. Aqueles que são discípulos, o Senhor chama: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Tem muita gente que é multidão, tem muita gente que só quer milagre, tem muita gente que só quer o pão e o peixe sendo multiplicado, tem muita gente que só quer aquilo que Deus pode dar, mas não quer dar nada, não quer se dar para Deus fazer o que Ele quer. Mas o Senhor nos convida a participar da grande obra que Ele está fazendo e nós devemos nos doar a esse propósito, porque esse de fato é um nobre propósito. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Deus quer utilizar-se de toda a sua igreja, de todo o corpo trabalhando bem unido. Assim nós vamos ver um resultado mais eficiente. Nós podemos ver que pessoas se envolvem na obra, ainda que não sejam vocacionados com chamado específico. Todos são chamados para orar, todos são chamados para jejuar, para se santificar, para participar da ceia, para louvar, para adorar, para congregar. Sim, e na igreja local nós vivemos dentro dos contextos de cultos voltados para missões, de agências missionárias que as igrejas apoiam, dentro do contexto de departamentos de missões, de departamentos de evangelismo, das ações que acontecem dentro da cidade, através de capelania em escola, em presídios, em hospitais, ou até mesmo nas praças, os cultos, os impactos evangelísticos que precisam continuar a ser feitos, né? Existem muitas possibilidades, além daquele que é vocacionado e que é enviado para trabalhar entre os povos não alcançados numa missão transcultural. A pessoa ela pode trabalhar sendo uma intercessora. Levante o grupo de intercessores aí na tua igreja por missões. Lembra lá dos moravianos? Eles chegaram a se vender como escravos para ir para uma ilha onde não se aceitava o evangelho, para poder ali pregar aqueles que lá naquela ilha estavam. Nós devemos orar para que Deus levante pessoas que cheguem a tal ponto de o nome do Senhor ser glorificado por meio da vida delas. Nós devemos orar por aqueles, porque os moravianos só cresciam. Se eles são um exemplo para nós, nós devemos orar para que Deus nos ajude a entender o propósito dele na terra, que é missões, porque assim automaticamente haverá um crescimento também na nossa congregação local. Nós precisamos orar por investidores, por pessoas que investem em projetos missionários dos mais diversos, né? Projetos que rodam o mundo conscientizando. Sim, nós devemos orar pelos conscientizadores, aqueles que têm a oportunidade, como muitas das vezes eu já fiz, de viajar, de recebendo passagem, ganhando passagem, muitas passagens, fomos a lugares, ajudamos ali de uma forma simples, com as nossas limitações, pregamos e voltamos com algumas informações e trouxemos essas informações para despertar a igreja, conscientizar a igreja, que muitas das vezes nem conhece, não consegue alcançar, né, uma visão, um entendimento sobre a obra missionária, sobre a obra evangelística. Existem mobilizadores, pessoas que vão trabalhar assim, levantando recursos junto a igrejas, junto a irmãos, né, junto a mantenedores, investidores. Você aí pode ajudar o ministério de missões da sua igreja, mas você também pode ajudar pessoas em particular. Você pode ser um mantenedor de um missionário. Eu conheço amigos que souberam que nós viríamos para cá e têm nos ajudado. Eles não sabem o quão presente é o socorro que vem da parte do Senhor no dia da angústia por intermédio da vida deles, como foi na África e tem sido aqui na América. Deus levanta mantenedores. Você pode ajudar pessoas que estão no Paraguai, no Peru, pessoas que estão ali no México, pessoas que estão nos países da África. A Europa é extremamente carente, em especial a Europa Oriental, a Ásia, a Índia. Meu Deus do céu, a Índia tem mais
deuses do que gente, muitas religiões, igrejas estão sendo queimadas, pastores estão sendo mortos, perseguidos. Existe uma demanda infinita para aquele lugar, sem contar os povos menos evangelizados do Brasil, que nós sempre temos falado, os extremos pobres, os extremos ricos, falado sobre os ciganos, sobre os quilombolas, sobre os ribeirinhos, os sertanejos, os índios. Nós devemos buscar os surdos. Olha que forma interessante de participar da grande comissão, de trabalhar com povos não alcançados dentro da nossa congregação, ensinando Libras para pessoas, para que elas possam ser intérpretes, porque a Bíblia diz que toda língua confessará o nome do Senhor, e a Libras, que é a linguagem dos surdos, ela também é uma língua e é a forma que muitas das vezes, através dos sinais, ali nós vamos compartilhar do amor de Deus. Sim, existem muitas formas de trabalhar. Você pode ser um discipulador, você pode ser um capacitador de pessoas para que eles entendam de missões transculturais, pode se ensinar inglês, espanhol, francês. Quem quer trabalhar com missões precisa ser capacitado dentro do idioma do país para onde vai, precisa conhecer bastante de teologia, precisa conhecer bastante da cultura do lugar, precisa assim se preparar minimamente, e você pode ser uma pessoa que vai contribuir com essa preparação, com essa capacitação. Existem muitas formas de trabalhar na logística. Nós trabalhamos em apoio a agências missionárias lá na África, e essas agências missionárias, elas têm aviões de resgate, e aqueles missionários, eles estão trabalhando como pilotos para poder levar alimento para alguns outros missionários que estão em tribos onde carros não vão, levar suprimentos de roupas, de outros materiais de propagação do Evangelho, Existem pessoas que fizeram traduções da Bíblia em áudio dentro de alguns dialetos para poder colocar, porque não tem nem a língua formada naqueles dialetos, em tribos africanas, por exemplo, e ali é feita a tradução de forma oral, gravado em gravadores, e isso é disponibilizado àquelas pessoas. Uma logística, uma ciência que é aplicada em prol do avanço do reino de Deus. Logística, pessoas que trabalham com projeção de vídeos sobre Jesus, entre tantas outras situações, médicos, advogados, que vão servir com suas profissões para que ali o nome do Senhor também seja glorificado. Existem várias formas de poder atuar em evangelismo, em missões. Às vezes você é uma tia lá da escolinha das crianças e está investindo no missionário. Às vezes você é uma mãe que doou, largou tudo para poder cuidar dos seus filhos e não sabe que às vezes ali pode ter um presidente da república, ali pode ter um grande empresário, mas ali também pode ter um pastor, um homem de Deus, um missionário que pode impactar uma nação e trazer almas para Cristo. Meu Deus, olha só o grande chamado, uma mãe que cuida de filhos que vão glorificar o nome do Senhor aonde Deus quiser. Existem muitas formas, de nós trabalharmos o chamado. Isaías, ele foi chamado, como nós falamos, na morte do rei Uzias, o marco do chamado dele. Jeremias já foi chamado desde o ventre, para pregar as nações. Jonas foi chamado para pregar a um povo específico, que era o povo de Nínive. Filipe pregava nas multidões, mas quando era necessário, Filipe pregava também a uma pessoa só no meio do deserto, o eunuco, mas também ele era alguém que pregava para as filhas, de modo que as filhas agora eram santas e profetisas. Então nós vamos ver um contexto aqui de pessoas que são chamadas para atuar em diversas áreas, e nós não podemos, eu e você, deixar a oportunidade passar, a oportunidade, o privilégio de participar da grande obra que Deus está fazendo. Um chamado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo.
pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, nós lemos o texto de Romanos 1:1 e também de 1 Coríntios 1:1, nós vemos aqui o que é chamado é kletos, alguém que foi convidado para participar de um banquete. Meu amigo, as dificuldades são muitas, mas também os deleites que nós temos por poder nos sentar na mesa com o Senhor, de banquetearmos com a presença dEle e com aquilo que Ele nos proporciona, somente por podermos, na nossa insignificância, aceitarmos participar do propósito dEle. É algo extraordinário, meu Deus do céu. Alguém que foi convidado por Deus na proclamação do Evangelho para obter a salvação. Eu fui primeiro chamado para obter a salvação em Cristo Jesus e agora eu sou chamado a desempenhar um ofício. Eu sou chamado, selecionado, designado divinamente para um fim específico, para que o nome dele possa ser exaltado. Classes, a variação, alguém que foi convocado. Às vezes você está aí, meu amigo, às vezes achando que foi esquecido, está na reserva, mas você ainda é soldado de Cristo e o Senhor pode te convocar de novo para a batalha. Nós não devemos nos misturar com as coisas desse mundo, antes devemos buscar agradar aquele que nos alistou. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que possa cumprir Colossenses 4,17, pois fiel é aquele que vos chama e também é aquele que fará. Sim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5,24, Paulo está lembrando que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, que aquele que nos chamou, ele é também fiel para fazer todas as coisas. Assim como Paulo foi chamado, assim como Jesus chamou os discípulos, ele chama a mim e a ti. Assim como Jonas foi chamado, como Isaías foi chamado, como Jeremias foi chamado, nós somos chamados a ser sal da terra, a ser luz do mundo, ou seja, a estarmos entre os povos não alcançados, ou a estarmos na contribuição da edificação da igreja, aonde já houve a evangelização, a estarmos no meio do nosso país, a estarmos na igreja local, a estarmos nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, no meio da nossa família, dando bom testemunho, manifestando o caráter de Cristo Jesus, que o Espírito Santo dia após dia está trabalhando. Nós precisamos sim entender que o vocacionado, ele precisa buscar se capacitar, ele é escolhido e ele não pode ser neófito, como diz aqui o texto de 1 Timóteo 3,6, o nosso comentarista traz aqui o perfil do vocacionado. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo, como Atos 1,8, ele é reconhecido pela igreja, Atos 1,21, ele é aprovado nas tarefas locais. Não adianta eu querer fazer lá se eu não faço nem na igreja local, né? Tem gente que diz que é missionário, que é evangelista, que é itinerante, que é pregador, que é isso, que é aquilo, e ninguém sabe nem quem é o pastor dele. Bem, está preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente, transculturalmente? Nós falamos um pouco sobre isso, além de testado, cumpridor dos pré-requisitos acima, dependente de Deus. Nós precisamos, na oração, lembra do Prosecco? Levar a Deus o nosso clamor, mas continuar sendo dependente para trazer Deus as nossas necessidades. Sim, perseverando nele, dependendo dele, buscando a ele. Vamos ler a conclusão e eu já te agradeço por você estar até aqui comigo. Hoje a aula se estendeu um pouquinho, nós trabalhamos muitos assuntos que têm suas riquezas específicas. Poderia cada um desses assuntos ser uma aula específica, mas eu queria louvar a Deus pela sua vida. Se você gostou, curte aí, deixa um comentário, compartilha essa aula. O canal, como eu falei, ele é novo, nós perdemos acesso ao antigo canal, as nossas mídias sociais todas praticamente. Temos lá ainda no antigo canal as aulas passadas, né, de 2 anos atrás, antes do Benjamin nascer, mas agora nós precisamos da sua ajuda para que outras pessoas possam conhecer esse trabalho que nós temos desenvolvido novamente agora, e assim também o reino do Senhor crescer e o nome do Senhor ser glorificado, e assim com a tua ajuda nós podemos continuar pregando o Evangelho por meio dessa plataforma. Amém? Desde já, muito obrigado
pela tua presença e que Deus em Cristo te abençoe e te use poderosamente na ministração da sua aula na sua igreja local, em cada um dos detalhes onde Deus te proporcionar para você poder em cada um dos momentos fazer aquilo que Ele quer para a glorificação do nome dEle e também para a obra missionária. Volte-se às suas orações, volte-se às suas ofertas, se disponibilize-se para poder fazer a vontade do Senhor, para poder dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. A conclusão disso, nosso propósito é que, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, e se coloque à disposição para se dedicar, ao menos em uma modalidade da obra missionária, seja orando, contribuindo ou indo. Nós falamos até de algumas outras mais. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem da salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Que você possa estar sensível para ouvir a voz de Deus e disponível para poder fazer o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Deus em Cristo te abençoe. Eu te espero aqui na semana que vem.